André Valadão reage à convocação da CPI do INSS e diz fake news. Eu quero que você assista esse vídeo agora e na sequência voltamos com a notícia. Precisamos saber sobre a CPMI. Vamos lá, gente, a CPMI do INSS, né? Gente, o meu nome foi citado nessa CPMI a partir de um requerimento do deputado Rogério Correia, deputado petista, esquerdista, onde eu já estou abrindo processos contra calúnias, difamações e acusações indevidas que ele fez até a respeito do meu filho, de 16 anos de idade, dizendo que meu filho era casado, foi casado com a filha do Daniel Vorcado. É um cara completamente sem noção, esse tal de Rogério Correia, um esquerdista maluco, né? Tá na cara que é maluco. Outro deputado também infundado nas suas declarações, que é o, como é que chama aqui? Alencar Santana. Pelo amor de Deus, gente. Nós temos que entender o seguinte, gente. O Brasil, ele trabalha debaixo de uma perseguição eleitoreira que é um lamaçal. Essa CPMI, o meu nome ter sido citado nessa CPMI, é uma prova de uma perseguição infundada e caluniosa. Eu sou presidente na Lagoinha Global, moro nos Estados Unidos. Aí uma igreja no Brasil, ela tem um membro aleatório na igreja que, pela razão da CPMI, está sendo investigado. E tem as razões dele e tem os motivos de ser investigado. E aí eles tomam a igreja, presta atenção, gente, eles tomam a igreja para tentar difamá-la e colocá-la como se ela fosse uma instituição criminosa. Eles tratam e começaram a falar de mim, falaram do meu filho de 16 anos de idade nessa CPMI, como se nós fizéssemos parte de uma instituição criminosa, como se fôssemos criminosos. São pessoas que não merecem um pingo de respeito, são pessoas que desejam acabar literalmente com a credibilidade de lideranças cristãs. Isso traz o quê? Perseguição religiosa, difamação, calúnia, ataques indevidos, ao ponto de eu nem ser o pastor daquela igreja e ele querer me colocar numa CPMI como se eu tivesse que responder para uma igreja que está lá na ponta no Brasil. Rogério Correia falou coisas tão infundadas que, para nós que já entendemos ele como um petista, esquerdista, a gente nem precisa falar muito ao nível da pessoa que é esse Rogério aí, né? Esse senhorzinho aí. Então, nós estamos aqui, estou aqui fazendo essa declaração para você, para começar a responder sobre a CPMI, né? Eu não vou parar mais agora, eu quero continuar respondendo, deixando claro para você sobre isso, mas o meu nome foi para a CPMI a partir dessa denúncia e dessa fala fatídica desse deputado esquerdista. Já estive em contato também com a Damares, inclusive falei com a Damares hoje, onde as duas vezes que eu falei com ela, eu deixei claro para a ministra Damares, uma irmã em Cristo, que ela mordeu a isca dos esquerdistas, ela mordeu a isca deles. Um esquerdista doido que coloca o meu nome numa lista para a CPMI e ela fala das igrejas evangélicas, mordendo a isca dessas pessoas que querem difamar, denegrir e perseguir a realidade que é o crescimento e a bênção que é a igreja evangélica. Então, assim, sobre a CPMI, o que eu tenho a dizer é o seguinte, vindo do Rogério Correia, é a mesma coisa que vir de uma barata, é a mesma coisa de vir de um esquerdista, um esquerdopata louco. É isso que eu tenho para dizer. Aí, claramente, nós, por muito, depois que veio à tona essa questão do Banco Master, aonde a ministra Damares, né, em uma entrevista, não me recordo exatamente se foi ali para o SBT News, enfim, falou que existia pastores, e aí nisso entra o Silas Malafaia e fala, então, mostre a lista desses pastores, quem são esses pastores? Porque você não pode, isso são argumentos, né, de Silas Malafaia, você não pode colocar todo mundo dentro de um saco só, né, todo mundo dentro do mesmo balaio. E aí o Silas Malafaia fala isso nas suas redes sociais, obviamente que isso é propagado aí, divulgado, e em seguida Damares libera uma lista, e aí está dentro dessa lista alguns ou um pastor que é cunhado de Vocário, que faz parte da Lagoinha,
E nisso também está incluído ali o pastor André Valadão e mais um outro pastor que era da igreja também, Lagoinha de Alphaville, que hoje já não faz parte mais da igreja, que também o nome dele é André. E ele aqui, provavelmente, depois de instruído por seus advogados, resolve se manifestar. A realidade dos fatos é que nós estaremos aqui acompanhando todas essas informações. Vamos trazer para deixar vocês atualizados. Mas antes eu quero aqui ler um trecho dessa reportagem para que você tenha uma compreensão melhor dos fatos. Em um vídeo publicado em suas redes sociais nessa última quarta-feira, que foi o vídeo que acabamos de assistir, o pastor André Valadão, líder da Global Igreja Alagoinha, rompeu o silêncio sobre sua inclusão na lista de investigados da CPMI do INSS. Visivelmente indignado, o religioso classificou a convocação como uma perseguição política arquitetada pelo PT e rebateu o que chamou de acusações absurdas e infundadas contra a sua família. O nome de André Valadão entrou no radar da comissão após requerimento de quebra de sigilo bancário e pedidos de depoimentos apresentados por parlamentares da base governista. A investigação apura possíveis irregularidades envolvendo entidades da FICTEC que teriam realizado transações com o sistema do INSS. A senadora Damares confirmou a presença do nome do pastor na lista de alvos da CPI após pressões de outras lideranças evangélicas por transparência no processo. A defesa de André Valadão e também acusa sobre denúncia de fake news. Aqui no vídeo, como nós acabamos de assistir, ele afirma nada temer. Nós estaremos acompanhando todo o desenrolar dessa situação, mas eu quero destacar aqui que quando se trata de um petista, nós temos aí que tomar as nossas precauções. Nós temos que observar da onde está vindo aí essas acusações. E, obviamente, que nós estaremos acompanhando o finalizar, o desfecho dessas investigações, e aqueles que estiverem devendo devem pagar para a justiça, incluindo também esse mesmo deputado que acusou aí André Valadão bem no início, antes da Damares liberar esses documentos. Inclusive, a Damares, no momento em que ele fez essa acusação, ela defendeu, falou que ele não poderia estar falando dessa forma sem provas, e aí, enfim, gerou toda essa polêmica em cima dessa situação envolvendo aí, supostamente, pastores e igrejas, quando ela veio e fez aquele comentário na entrevista, e aí Silas Malafaia entrou no meio, e depois de alguns dias, André Valadão resolve se pronunciar. Mas eu quero falar que esse mesmo deputado que acusou aí André Valadão e está acusando, incluiu aí na CPMI, do INSS, é o mesmo que disse que nenhum dos que estavam ali na bancada poderiam falar mal do filho do Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele iria processar. E aí nós temos o filho do Luiz Inácio Lula da Silva, o Lulinha, considerado um foragido da justiça, porque não prestou conta, né? Quando aí os deputados e senadores resolveram entrar com uma ação para fazer com que o seu passaporte fosse apreendido e colocado em tornozeleira dele, ele, fugiu. E aí, a mídia não fala nada disso, né? Mas nós sabemos muito bem que existe uma perseguição velada contra cristãos sérios, tá? Cristãos sérios, homens e mulheres tementes a Deus, que sabem que existem consequências de cada escolha que nós fazemos e atitude que tomamos. E aí existe essa perseguição velada sobre nós, mas nós estaremos acompanhando o desfecho de toda essa CPMI do INSS, e você vai ficar muito bem atualizado aqui. Agora são exatamente 10 horas e 38 minutos, estamos ao vivo, direto da Flórida. Se você quiser conferir essa informação na íntegra, é só você acessar o www.zipnewsonline.com, o portal oficial de notícias da Zip News TV. A maioria das